10 sinais de açúcar elevado no sangue que você realmente não deveria ignorar. Você pode pensar que seria óbvio se você tivesse alto nível de açúcar no sangue, mas na verdade é inteiramente possível que os sinais de alto nível de açúcar no sangue passem pelo radar. Há muitas pessoas que não percebem que têm níveis elevados de açúcar no sangue, então, se este for o seu caso, certamente não está sozinho. Em 2018, mais de 34 milhões de pessoas nos Estados Unidos viviam com diabetes, a condição que ocorre quando o açúcar no sangue está muito alto, seja como resultado da resistência à insulina, no caso do diabetes tipo 2, ou como resultado de seu pâncreas não estar produzindo insulina suficiente ou nenhuma, no caso de diabetes tipo 1, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC. Mas 21% dos adultos com diabetes não sabem que têm a doença, de acordo com o CDC. O que é açúcar elevado no sangue? Açúcar elevado no sangue, ou hiperglicemia, ocorre quando há um acúmulo de glicose em excesso na corrente sanguínea. Esta é uma preocupação mais frequente para alguém com diabetes do que para alguém sem diabetes. Nossos corpos são normalmente muito bons em manter nosso açúcar no sangue em equilíbrio perfeito. Deanna Admoolon, MD, professor assistente de endocrinologia na Escola de Medicina e Clínica no Monte Sinai, disse a Selfie. Mas em algumas situações, como quando uma pessoa tem diabetes, pode ocorrer um alto nível de açúcar no sangue. Açúcar no sangue saudável. Normalmente, quando a glicose proveniente dos alimentos que comemos entra na corrente sanguínea, o pâncreas secreta a quantidade certa de insulina, o hormônio que seu corpo precisa para ajudar a mover a glicose da corrente sanguínea para as células do corpo para uso ou armazenamento de energia, explica o NID. Isso mantém a quantidade de glicose no sangue dentro de uma faixa bastante restrita. Uma pessoa que não tem problemas com sua capacidade de controlar a glicose no sangue nunca deve se tornar significativamente hiperglicêmica, diz o Dr. Admoolon. Sinais de açúcar elevado no sangue. Alguém que foi diagnosticado com diabetes deve estar familiarizado com a sensação de ter hiperglicemia. Se você tem diabetes, também pode controlar o açúcar no sangue testando-o regularmente. Mas para milhões de pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes e não sabem disso, conhecer os sinais de açúcar elevado no sangue pode levá-los a procurar cuidar e obter um diagnóstico o mais rápido possível. 1. Fadiga. Sentir-se cansado pode ser o sinal precoce mais comum de alto nível de açúcar no sangue, diz o Dr. Atipoglu. Também pode ocorrer, em um grau leve, até mesmo com as flutuações leves e normais de açúcar no sangue que acontecem em pessoas sem diabetes, ou com pré-diabetes, quando consomem uma grande quantidade de carboidratos simples, como o açúcar. 2. Micção frequente. Quando você tem muito açúcar no sangue, seus rins começam a tentar despejar mais açúcar para se livrar dele. E, à medida que excretam o açúcar, retiram a água com ele, explica o Dr. Atipoglu. Isso faz com que você tenha que ir ao banheiro mais do que o normal. 3. Aumento da sede. Este é um efeito natural de fazer mais xixi, explica o Dr. Admoolon, porque seu corpo fica desidratado. As pessoas começam a sentir sede o tempo todo, diz o Dr. Atipoglu. A desidratação também se torna cíclica, explica a Clínica Mayo. Quanto mais você faz xixi, mais sede fica. Quanto mais bebe, mais faz xixi e assim por diante. 4. Dores de cabeça. A desidratação por qualquer causa pode desencadear dores de cabeça, diz o Dr. Atipoglu. Claro, dores de cabeça podem ser um sinal de muitas coisas diferentes, mas vale a pena verificar se é algo novo ou associado a outros sintomas aqui. A desidratação também pode piorar sua fadiga, além das dores de cabeça, aliás. 5. Visão turva. Quando há excesso de açúcar no sangue, isso pode afetar algumas áreas inesperadas do corpo, como os olhos, de acordo com a Clínica Cleveland. Essencialmente, o açúcar extra, junto com um pouco de água, fica preso no cristalino no meio do olho, causando um efeito borrado, explica o Dr. Atipoglu. Isso é temporário e não é o mesmo que o dano ao olho que pode ocorrer a longo prazo com uma condição como diabetes. 6. Náusea, vômito, confusão e muito mais. Esses sintomas aparentemente díspares são todos sinais de um estado raro e com risco de vida chamado cetoacidose diabética, DKA, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.
A CAD pode causar os sintomas acima, bem como dor de estômago, dificuldade para respirar, pele seca ou ruborizada, hálito com cheiro de fruta ou dificuldade em prestar atenção. 7. Infecções recorrentes. A hiperglicemia consistente pode enfraquecer a resposta imunológica do corpo, de acordo com o CDC. Isso torna mais difícil para o seu corpo combater algumas infecções, tornando-as mais frequentes, persistentes ou graves. O Dr. Atipoglu tende especialmente a ver infecções fúngicas frequentes em pessoas com açúcar do alto nível de açúcar no sangue derramado pela urina ajuda a alimentar as bactérias que podem causar essas infecções, diz o NID. O diabetes também pode torná-lo mais sujeito a infecções do trato urinário, de acordo com o CDC. 8. Feridas de cicatrização lenta. Os níveis elevados de açúcar no sangue também podem afetar o sistema circulatório do corpo, diz o Dr. Atipoglu, prejudicando o fluxo sanguíneo e a capacidade do corpo de se curar. Feridas que demoram a cicatrizar, geralmente nos pés, são um sinal comum dessa diminuição da circulação, de acordo com a Clínica Mayo. 9. Problemas dentários. A glicose está presente na saliva e também no sangue. Quando em excesso, ajuda as bactérias nocivas na boca a crescer e se combinar com as partículas dos alimentos para criar a placa, explica o NID. Isso leva a problemas como cáries, gengivite, doenças gengivais e mau hálito. Gengivas inchadas, doloridas e sangrando são uma das primeiras coisas a serem observadas. 10. Formigamento nas mãos e pés. Com o passar dos anos, a hiperglicemia pode começar a afetar a função nervosa, eventualmente, causar danos aos nervos, chamados de neuropatia, diz o Dr. Atipoglu. O tipo mais comum de neuropatia é periférica, de acordo com o NID, que afeta as extremidades. Você pode começar a notar sensações de formigamento, dormência ou queimação nas mãos, pés, braços e pernas, de acordo com a Clínica Mayo. Quando consultar um médico. Se você estiver experimentando um ou mais desses sintomas o suficiente para levantar uma bandeira vermelha mental ou afetar sua vida, por exemplo, porque você está cansado demais para sobreviver ao dia, isso é um sinal de que você deve falar com um médico sobre suas preocupações. Um especialista, como um prestador de cuidados primários, pode ajudar a determinar se os níveis elevados de açúcar no sangue devido a diabetes ou pré-diabetes são a causa dos seus sintomas. Mesmo que você não tenha certeza do que está acontecendo exatamente, ainda vale a pena conversar com seu médico sobre a hiperglicemia e outras possíveis causas por trás de seus sintomas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal.